para que o Espírito Santo venha derramar sobre as nossas vidas através da vida dele hoje. Pai, obrigado, Deus, pela vida do Diogo. Obrigado por tudo que ele tem vivido no Senhor, Pai. Todo esse tempo, Pai, que ele gastou essa semana se preparando, orando, para trazer a Tua santa palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha usar ele grandemente nessa noite. Que venha tocar em áreas das nossas vidas, Pai, que só o Senhor sabe que precisa ser consertada, Senhor. Toque nossas vidas, derrama poderosamente sobre a vida dele. Enquanto ele estiver ministrando aqui, Senhor, cuida da casa dele, da família dele, de tudo que ele tem e de tudo que ele é. Em nome de Jesus, nós te glorificamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você é corajoso por estar aqui hoje, sabia? Você não foi para a praia. Você, olha, é uma pessoa muito corajosa. Você não foi para a lagoa. Ou deve ter ido, né? Quem aqui foi tomar um banho hoje e voltou para o culto? Olha aí, ó. Tem uns que são corajosos e espertos ainda, no caso, né? Mas muitos foram para a praia, né? Foram descansar. Não vou dizer que todo mundo tem seu direito de descansar. Muitos foram para a lagoa e ficaram por lá mesmo, certo? Uns foram para o rio e já ficaram por lá mesmo. Mas você é um corajoso. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para ela aí. Veja essa corajosa, esse corajoso aí, com essa cara feliz aí. Nem está suando, né? Olha só a disposição dessa pessoa que está do seu lado aí, né? Uma maravilha, né, irmãos? Culto de verão é uma bênção. Amém? Pessoal tudo motivado, todo mundo alegre, feliz, né? Então só pelo ar-condicionado, né, irmãos? Fala, Senhor, né? Amém, irmãos, glória a Deus. O Senhor é bom demais e Ele com certeza vai falar com a gente nesta noite aqui. Queria que você mais uma vez fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça. Vamos mais uma vez nos colocar diante do Senhor. Eu sei que o calor nos incomoda, nos inquieta. E isso pode fazer com que a gente deixe de receber a palavra. E o Senhor quer falar com a gente, independente da temperatura que esteja, independente de como esteja o clima, o Senhor quer falar conosco. Estamos hoje no último culto do ano, e sabemos que o Senhor tem algo preparado. Ele já fez tantas coisas nesse ano, Ele quer fazer mais ainda nessa virada, nesse ano que vai começar. E eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja nesse momento, Senhor. Ó Deus, preparando a terra, em nome de Jesus. Que o meu coração, que os nossos corações possam ser terra boa. Pai, em nome de Deus, não deixa que o calor, que a incomodação que o nosso corpo tem com a temperatura nos faça não receber a Tua palavra nesta noite. Deus, eu creio que o Senhor, nesse último culto do ano, tem algo preparado para nós. O Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, e que o nosso coração seja terra boa para receber, ó Deus, e para colocar em prática a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Sabe que Deus tem falado bastante ao meu coração em relação a esse assunto que eu quero compartilhar hoje à noite, sobre ser uma pessoa que é convertida, ser uma pessoa que já se converteu. Quais são as características? O que acontece na vida de alguém? Ela é instantânea? Ela acontece aos poucos? Como é que funciona esse negócio? Como é que se diferencia? Será que todos que estão dentro de um prédio como esse, ou em tantos outros que se reúnem nesse momento, são pessoas convertidas? Como é que funciona isso? Como é que Deus enxerga essas coisas? E Deus tem falado bastante ao meu coração. Nós vivemos em um país onde a maioria das pessoas se dizem cristãs. Grande parte da população brasileira, se você perguntar a religião dela, uns vão dizer que são católicos, que se encaixa ainda na religião cristã, mas muitos que não são católicos se identificam como evangélicos. Muitos. Nós vivemos um país totalmente livre para expressar nossa fé, para dizer em quem nós cremos, para falar em quem nós cremos, muito diferente de muitos países. Desses países o nosso pastor vai estar indo, né, a partir do ano que vem, que não é tão livre assim, no caso lá na Índia. Não é um país perseguido, mas é um país mais difícil de pregar o evangelho, mas tem tantos outros com tanta dificuldade. Nós vemos um país livre,
Nós vivemos em um país onde existem diversos tipos de Bíblia. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do pré-adolescente, Bíblia do pré-adolescente com a capa verde, né? Bíblia do homem que ora, Bíblia do homem que quer orar mais, Bíblia não sei do que, tem 200 tipos de Bíblia, não é verdade, irmão? Se o Thomas tivesse aí, ele ia gostar, né? Fazer propaganda, mas não está aí. Ah, está lá ele, ó. Ah, não tinha visto, olha aí, ó, viu? Depois a gente acerta ali o valor do merchan. Tem tudo que é tipo de Bíblia, Bíblia com fecho, Bíblia sem fecho. Nós vivemos um país onde tem essa liberdade. Eu, quando estava preparando essa palavra, fiquei com algumas dúvidas, fui consultar na internet. Gente, tem tudo que você imagina na internet, de tudo que é texto bíblico, tudo que é... Gente, a gente é rico de palavra de Deus, de Bíblia. Temos muitas coisas para ter acesso. E vivemos num país onde, de certa forma, em muitos lugares, as pessoas se dizem, eu sou evangélico, né? Eu não gosto muito dessa expressão evangélico, porque ela traz junto, na cabeça de muitas pessoas, algo que eu entendo que seja errado. Muitas vezes se tem aquela ideia de pessoas que estão lá, né, manipulando os outros. Infelizmente, no Brasil, quando se fala muitas vezes de evangélico, se lembra de pessoas que só querem teu dinheiro. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Né? Pastor só quer teu dinheiro. Vai para a igreja, vai lá na igreja, dá o dinheiro para o pastor, né? E assim, ou talvez é conhecido por um povo que é intolerante, né? Ou um povo muitas vezes que, vocês se acham dono da verdade, vocês se acham aqueles, né, que sabem tudo, que vocês estão certos, e na verdade a gente sabe que não é isso, né, irmãos? Que o que Deus nos chamou é para sermos cristãos e para termos um relacionamento com Jesus. Esse é o verdadeiro propósito da palavra de Deus. Se vai chamar evangélico ou cristão, talvez isso seja o que menos importa. Mas o importante é a gente dizer, quando for falar de alguém, para alguém de Cristo, vai dizer, o que eu quero te falar não é da igreja vida, não quero te falar da igreja X, da igreja Y, eu quero te falar de Jesus, porque Ele é que transforma as nossas vidas, é Ele que muda as nossas vidas, amém, queridos? E aí o Senhor faz grandes coisas na nossa vida. Eu quero começar fazendo algumas perguntas. Eu sei que tem pessoas aqui que nos visitam, né? Não tem problema, pessoas que já estão há pouco tempo, pessoas que estão há mais tempo. A palavra de Deus, ela é para todos nós. E para cada um que está aqui, Deus tem uma palavra para você nesta noite, de acordo com o tempo que você já conhece o Senhor. Uma pergunta é, eu já fiz no começo, você já é um convertido? Você já se considera um convertido? Sim ou não, irmãos? Pode fazer assim ou assim, se quiser. Né? Sim, vocês se consideram um convertido. Sempre quando quando eu estou aí, quando um líder está aqui, um pastor pergunta, eu sempre fico meio cabreiro, né? Porque se tu responde, é um pega-ratão, né? Então eu quero ficar sempre naquela, será que eu respondo ou não, né? A pessoa fica... Mas isso aqui não é termo, não é pegar ratão. Você já é um convertido? Outra pergunta que talvez seja um termo mais conhecido. Você já aceitou a Jesus, não? Sim ou não? Os que responderam que são convertidos têm que dizer que sim, porque daí senão vai ter, né? Vai se contradizer. Interessante que a gente fala aceitar Jesus. Na verdade, quem nos aceita é Ele, não é a gente que aceita, né? É Jesus que nos aceita, não é o contrário, né? Aceita Jesus, pelo amor de Deus, aceita, coitadinho de Jesus. Não, irmãos. Quem precisa de Jesus é eu e você. Eu, durante muito tempo, repeti essa fala, aceitei Jesus, né? Tu vê, né? Eu estava aí, né? E aí Jesus estava ali, coitadinho. Disse, vou aceitar Ele, né? Vamos ver se Ele... E, na verdade, é o contrário. É Ele que olha e diz, coitado desse cara aí, se eu não aceitar Ele, a vida dele vai ser uma droga, a vida dele vai ser uma tristeza, a vida dele vai ser uma derrota. Então, eu vou aceitar Ele, para ele vir ter alegria, ter paz, ter vida eterna, ter salvação. É assim, irmãos, é assim que acontece. Então, quem não deu esse passo, quem está ouvindo o que eu estou dizendo essa noite, não está entendendo muito bem, no final do culto nós vamos estar orando hoje, para que você dê esse passo, e para que você diga, Senhor, me aceita como teu filho, me aceita como teu único filho, né? Como um filho, no caso teu, né? Uma pergunta para quem já deu esse passo. Você lembra o dia e o ano que você fez isso, não? O mês? Lembra ou não? Vamos lá, irmão, vamos se mexer, porque senão não lembra. Quem lembra aí, pessoal? Lembra, moceiro, o ano e o mês? Pode falar aí. 2010. Março de 2010. Quem mais, irmãos, lembra aí? 27 de novembro de 2008. Quem mais quer falar o seu aí? Dezembro de 2014. Que legal, irmãos. É legal nós lembrarmos. Não sei se vocês lembram um pregador, lembram como é que foi o culto,
Lembram como é que era o ambiente? Sim ou não? Lembram ou não? Nesse dia, como é que era, como é que não era? Interessante que a gente grava esse momento. Eu vou dizer que quando eu, no caso, me converti, mas não é para vocês ficarem se arreando em mim, tá, irmão? Dizer que, isso é crente velho aí no caso, tá, irmãos? Eu me converti no ano de 1999. Meu Jesus amado, já entreguei aqui a minha, né? E pior ainda, né? Eu não nasci no lar cristão, então, né? Já era. Mas, irmãos, no finalzinho do ano de 99, numa conferência chamada Conferência do Espírito Santo, eu acho que era o nome. E lembro do dia, uma pessoa estava lá pregando, um mover do Espírito Santo muito grande. Foi uns crentes aqui mais experientes, aí talvez vão lembrar, durante o ano, no final, na verdade começou no começo da década de 90, mas até o começo dos anos 2000, houve um grande mover do Espírito, houve um grande agir da presença de Deus. Na verdade, Deus está começando a fazer isso de novo, eu tenho sentido isso, o mover da presença dEle, derramar do Espírito Santo, pessoas louvando a Deus em casas, salas de adoração, salas de oração, e Deus movendo. E eu lembro nesse dia, um irmão me pegou pela mão e disse: tu quer ir aceitar Jesus? Eu quero. Talvez muitos aqui, né? Alguém pegou você pela mão e convidou e perguntou se você queria ir à frente. Eu fui à frente, o pastor lá fez uma oração e eu entreguei minha vida para Jesus. Então esse foi o meu dia, foi em novembro de 99. Você tem o seu dia, e esse dia ele é muito importante, porque esse dia é o dia que o seu nome ele é escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Nesse dia o meu e o seu nome é escrito no livro da vida, e se você, no minuto seguinte, Deus resolver chamar você, você está salvo. Está certo, está tudo garantido, não tem erro. Tem uma piadinha, que certa vez um demônio chegou no inferno, feliz da vida, né, faceiro, e disse, chegou lá pro diabão lá, né, ô diabão, aquela gargalhada, o que foi? Consegui fazer uns crentes sofrer um acidente de carro e 4 cristãos morreram. É o Satanás lá que disse: cara, você é bem burro, meu. Ué, mas por quê? Mas, cara, tu tem que primeiro desviar eles, depois matar. Foram tudo pro céu, cara. Não adiantou nada. Não adianta, irmão. Se você morrer com Cristo, você está salvo. Amém? Se Deus resolver que você venha a partir desse mundo, você está salvo. Então esse dia, ele é um dia muito importante. Isso é importante por quê? Porque ali é o começo da minha e da sua caminhada. Amém? É o começo da minha e da sua caminhada. Nesse dia, é como se você é como se o juiz apitasse o jogo. É como se você fosse um carro 0 quilômetro, e a sua vida a partir dali começa. E Deus começa a escrever algo na sua vida, começa a escrever algo na sua história, as coisas vão começar a acontecer. Não entenda que isso já aconteceu, então aceitei Jesus, pronto, agora tá bom, volto para casa, continuo do mesmo jeito. Não, irmãos, alguma coisa, quem fez essa oração um dia, sabe que a sua vida começa a mudar, algo acontece quando você toma essa decisão. Mesmo que é o começo da caminhada, mas alguma coisa muda, é verdade, irmãos? Você não sai daquela oração, quando você volta para o seu lugar, quando você voltou para casa, não era diferente, era uma coisa nova. Porque o Espírito Santo começou a habitar dentro de você, porque dentro de ti começou a morar alguém chamado Jesus Cristo, amém? Para nos ajudar um pouco mais, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos abrir bastante texto bíblico, se você quiser acompanhar, você pode ficar à vontade. Se você não conseguir abrir aí, não tem problema, você vai conforme você consegue aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Quem achou diz amém. Eu vou ler aqui então. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Amém? Você não nasceu, né, na vontade da carne, na vontade de homem, você nasceu de Deus, você é uma criatura de Deus. Amém, irmãos? Olha para o lado de novo aí, eu sei que vocês gostam muito disso, né? Eu também gosto. Veja essa pessoa bonita que está do seu lado aí, essa pessoa aí nasceu de Deus, irmãos. Amém? Só pensa assim, ó, Deus ainda está trabalhando. Pensa assim, tá? Deus ainda está trabalhando. Agora no mesmo livro de João, ali no capítulo 3, versículos 1 a 8, eu vou ler aqui bem rapidamente. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui está a base para aquilo que eu falei agora aqui, antes de que o Senhor deseja que eu e você dê esse passo, no sentido de garantir a nossa salvação e que nós somos filhos de Deus. Existe uma frase muito dita aí fora que é assim: somos todos filhos de Deus. Hoje à noite você, se não sabia, você sabe que isso não é verdade. Filho de Deus é aquele que reconhece Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Amém, queridos? É importante que você saiba disso. É importante que a gente, nos dias de hoje, eu tenho ouvido muito assim, não importa o que você creia, não importa no que você acredita, importa que você tenha fé em Deus. Queridos, é importante sim que você creia em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém? Agora vamos abrir um outro texto bíblico, que vai ser o texto que a gente vai usar como base essa noite. Mateus capítulo 18, do versículos 1 a 5. Amém? Esse texto aqui ele tem mexido bastante comigo e esse realmente é um dos principais temas da mensagem de hoje à noite, de que Deus realmente está preocupado com a nossa vida espiritual. Deus está preocupado com para onde nós vamos depois que nós partimos daqui, e que ainda aqui nessa terra Deus tem um propósito, e para esse propósito acontecer, algumas coisas precisam se alinhar nas nossas vidas, e nós estamos hoje no último culto do ano, estamos aproximando aí do penúltimo, hoje é como penúltimo dia do ano. É muito falado em retrospectiva, né? A televisão faz isso, muita gente faz essa retrospectiva de lembrar o que aconteceu esse ano, de lembrar como é que foi esse ano, o que foi bom, o que não foi. E eu creio que o Senhor também quer que a gente faça uma retrospectiva da nossa vida espiritual, de como que nós temos levado a nossa aliança com Ele, como que nós temos caminhado com Ele, para que aquilo que está bom continue bom, e para aquilo que precisa melhorar, possa melhorar. Amém, queridos? Glória a Deus. 18:1 de Mateus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não se converterdes, repita comigo, se não se converterdes, é isso aí, e não vos tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Você pode deixar aí aberto. Quem quiser anotar aí, tá? Esse texto ele também está em Marcos capítulo 9, versículos 33 até o versículo 37, se eu não me engano. Marcos 9, 33 a 37. E lá em Marcos 9, 33 a 37, fala um versículo que explica alguma coisa que não explica nesse de Mateus, que diz o seguinte, que os discípulos haviam discutido entre si para saber quem era o maior, né? Quem era o maior? Quem era o bambambam da história? Imagine que Jesus era o cara que era o super-herói da época, digamos assim, né? Jesus, por onde ele passava, ele curava. Por onde ele passava, mortos levantavam. Por onde ele passava, doenças impossíveis de serem curadas eram curadas. Por onde ele passava, diz a palavra que arrastava multidões. Imagine você hoje. Quem que arrasta multidões hoje? Hein? Artistas famosos, né? Pessoas de banda, músicos, sei lá, jogadores. Muita gente até do mundo gospel arrasta multidões. Mas Jesus era, digamos assim, uma celebridade na época. Os discípulos,
e estavam discutindo entre si para saber quem deles era o maior. E certo Pedro pensava, não, o maior sou eu, porque tu vê, né, eu tenho essa habilidade aqui com espada, não sei o que, eu sou o cara, se vier pegar Jesus eu já dou uma bocha aqui, já dou um soco ali, e eu sou, não sei, eu sou o cara, né. Talvez outro discípulo dizia, não, mas eu sou o melhor, eu sou mais eloquente, se precisar falar, ser o porta-voz de Jesus, quem vai falar sou eu. Tá, mas se Jesus partir, quem que ele vai deixar no lugar, né? E aí essa função toda, e eles discutindo entre si, diz a palavra de Deus que o Senhor, de certa forma, o Senhor pensou assim, está tudo errado, é verdade? Está tudo errado, ou seja, tudo aquilo que Jesus falava, tudo aquilo que Jesus ensinava, era totalmente ao contrário do que eles estavam fazendo. E aí, eu achei muito interessante, que o Senhor diz para você repetir comigo ali no versículo de número 3, e disse, em verdade te digo que se não vos converteres. Aqui, queridos, há uma condição. E eu não sei exatamente o tempo que fazia que os discípulos aqui eles andavam com Jesus. Estamos no capítulo 18 de Mateus. Algumas coisas ainda aconteceram, mas eu acredito que eles ficaram por volta de 3 anos com Jesus. Acredito que nesse andar aqui da carruagem já tinha se passado pelo menos uns 2 anos que eles estavam junto com Jesus. Estar junto com Jesus durante 2 anos é mais do que nós estarmos aqui nessa terra durante 100 anos sendo convertidos. Não é verdade, irmãos? Estando com Jesus, nenhum de nós verá, talvez, a quantidade de milagres que esses discípulos viram em 2 anos. Ninguém, talvez, aqui verá a quantidade de pessoas curadas, endemoniados libertos, pessoas com problemas emocionais sendo curadas, a quantidade, a avalanche de curas, de transformações que esses homens viram, e eles estavam querendo saber quem ia ser o maior deles. E aí Jesus disse o seguinte, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Naquela musiquinha, né? Plantão, notícia, os discípulos não são convertidos. Verdade. Os discípulos de Jesus não eram convertidos. Pode fazer cara de apavorado, irmão, de assustado. Os discípulos de Jesus, segundo o próprio Jesus, se vocês não se converterem, diz para o teu irmão do lado aí, se você não se converter, e aí, queridos, eu estava falando a respeito, toda vez que a gente traz uma palavra, seja que nem eu estou aqui, ou seja o lugar que for, uma célula, um ambiente que esteja falando para alguém, o ideal seria que nós estivéssemos tentando viver aquilo que nós estamos falando, ou que aquilo estivesse pelo menos lá, né, borbulhando no nosso coração, falando com a gente. E essa palavra ela tem falado comigo, por quê? Porque o Senhor tem procurado nesses últimos dias pessoas que estão comprometidas com Ele, pessoas que realmente estão convertidas a Ele. Não pessoas que somente deram um passo de fé um dia e disseram, Jesus, me aceita como teu filho. Mas pessoas que querem continuar essa caminhada, de segui-lo e de andar conforme ele andou. Amém? E se você quiser abrir, eu vou ler um outro texto aqui, Mateus capítulo 7, versículo 22. Só vou voltar um pouquinho, queria que você deixasse esse texto como base, e a gente vai passar por alguns. Mateus 7, 22, Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele fala sobre a questão de como é que vai ser lá no grande dia. Ele fala sobre quando chegar a hora lá do vamos ver, como é que vai ser. E diz o seguinte, Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Você já pensou, querido, você chegar lá no céu, sabe aquela coisa, né, tá ali na fila, né, esperando para chegar a tua vez, né, aquela coisa toda, assim, o pessoal tudo de pulseirinha assim para poder entrar no céu, né, tudo certinho, tá ali naquela expectativa. Pai, eu fiquei tantos anos convertido, conversando com o outro, tal, eu fui missionário não sei aonde, fui não sei aonde, mas beleza. Chega na hora ali, o Senhor vai dizer assim, eu não te conheço. Quem é você? É forte, né, queridos? É forte. Só que detalhe é o seguinte, se a gente voltar ali no texto, está dizendo o seguinte, está dizendo de gente que o seguinte, profetizava em nome do Senhor. Está dizendo de gente que expelia demônios. Não sei se alguém já teve experiências aqui de... Vamos perguntar, não tem problema. Quem já teve a experiência de orar por alguém e expulsar um demônio, assim, da pessoa? Pode levantar a mão aí, né? Algumas pessoas já tiveram essa experiência. É fantástico, né, irmãos?
ver o poder de Deus. Algumas pessoas dizem, esse negócio de demônio não existe. Não existe? Vem para uma salinha de libertação um dia para te ver como é que é. Que aí vai mudar a tua opinião, uma pessoa magricelinha ali, que 3, 4, 5 homens não conseguem segurar, né? Pessoas que eu já vi história de, comigo ainda não, mas de levitarem, né? Ficar levantado do chão, coisas muito, muito sérias acontecendo. Então esses homens, eles foram usados por Deus para eles profetizaram, expeliram demônios. Eu creio que foram usados para fazer muitos milagres, irmãos. Nós somos uma igreja hoje, eu me incluo nisso, que nós, por exemplo, não vemos muitos milagres. Não é verdade? Pelo simples fato, muitas vezes, que a gente não ora. Já começa por aí, vai que eu vou orar, né? E não fica curado, aí fica ruim para mim, né? Pega mal, né? Então nem vou orar para não ficar curado. Os irmãos que fazem o trabalho no hospital, eles têm orado bastante, irmãos, pelos doentes? Sim ou não? Não sei se pode também, lá, acho que por irmãos que não pode, não sei se pode, né? Mas, irmãos, todos nós somos chamados a fazer isso. E esses homens viram isso. Eu estou falando de gente que estava vivendo no ambiente do reino. Gente que estava no negócio do troço estava pegando. Tem gente que chega numa igreja e diz o seguinte, a pessoa, vamos supor, de outra igreja e vem conhecer ou vem participar de uma igreja, diz o seguinte, como é que é essa igreja aqui? Tem cura não? Tem libertação? Se não tem, então se não é de Deus. Né? Alguém já ouviu isso uma vez, não? Tem libertação na tua igreja, não? Tem, não? Né? Usa isso como coisa de... E é um sinal, é sim, é um dos sinais. Então esses caras aqui viviam isso. Só que Jesus está dizendo para eles, cara, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Não sei para você, mas para mim isso é muito triste ouvir. Para mim é um soco no peito isso ouvir. Porque as pessoas que ali estavam, e que ali podem estar, e que muitos infelizmente estarão, se enganaram durante muito tempo, achando que estavam junto com o Senhor. Diogo, tu me traz uma palavra dessa no último dia do culto? Sim, irmãos, para a gente dar uma sacudida, para que em nome de Jesus, mesmo que não seja mágico a virada do ano, mesmo que não vá acontecer nada diferente, mas que a gente possa, por fé, estar nos reavaliando e vendo o que o Senhor deseja que mude na nossa vida, para que a gente possa realmente se converter a Ele. Mateus, ainda em Mateus, se você quiser folhear aí, capítulo 5, versículo 20, Jesus ali dá mais uma... Jesus gostava de dar umas pancadas nos fariseus, né, nos religiosos, e ele traz uma palavra ali no capítulo 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Escribas e fariseus eram homens que seguiam a lei à risca. Jejuavam 2 vezes por semana. Certo, não tem essa de, não tem. 2 vezes por semana os caras jejuavam. Seguiam a lei, seguiam os preceitos. E Jesus diz o seguinte, se você não exceder em muito os fariseus, eu e você, não entraremos no reino dos céus. É forte isso, né, irmãos? É forte. Mas bom que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de recomeço. É um Deus que traz palavra não para a morte, mas para a vida. Amém, queridos? Outra coisa que tem mexido bastante comigo, ainda nesse contexto, se você quiser abrir, eu vou sempre dizer isso, você pode abrir, se você quiser anotar, você anote. João capítulo 4, versículo 23 e 24, senão você só ouve aí. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, repita comigo, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura, repita comigo, o Pai procura para seus adoradores. Sabe o que eu entendo? Faz muito tempo que eu entendi isso, alguém pregando uma vez e falando, e caiu a ficha para mim. Se existe o verdadeiro adorador, é porque existe o falso. Se existe o verdadeiro, é porque existe o falso. Quantos de nós, muitas vezes, estamos dentro das igrejas, dos prédios? Quantos aqui não são verdadeiros adoradores? Adoração, nós sabemos que é a nossa vida que é ofertada ao Senhor. Adoração é, depois que eu saio daqui também, é segunda-feira no meu trabalho. Adoração é o meu tratamento que eu tenho com a minha esposa. Adoração é como eu me comporto quando ninguém está me vendo também. Verdadeiro adorador não é alguém que vem aqui
levanta as suas mãos, eu te louvarei, e pula e canta, beleza, isso é importante. Adorador é aquele que dá a sua vida antes do sacrifício. Ser nós, era colocado animais diante do altar, era colocado fogo, era queimado o sacrifício, era queimado os animais, e era queimada aquela gordura para que viesse o Senhor e tomasse aquilo como oferta. Hoje, quem quer a oferta, queridos? Eu e você. Adoração não é música, adoração é a minha e a sua vida. Então, Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Querido, não venha na igreja simplesmente por vir. Não venha só por vir, venha porque você quer ter um relacionamento com Jesus. Venha porque você quer realmente andar com Ele. E eu não trago isso como uma palavra de acusação, eu trago como uma palavra de encorajamento para você. Para que você seja um adorador. Não se engane, irmãos. Eu já vi muitas pessoas que passaram anos dentro de igrejas, dentro de prédios, e você encontra ela 5 anos depois, a vida dela está pior ou igual. Não muda nada. As coisas não mudam. Por quê, querido? Porque ela não é alguém que está realmente com Cristo dentro de si. Ela realmente não tem procurado, com desejo no seu coração, ser um adorador, entregar a sua vida para Jesus. Ela não teve, talvez, o encontro que ela deveria ter com o Senhor. E a minha oração é que todos nós tenhamos esse encontro. E que esse encontro, ele seja diário. Que esse encontro seja diário. Eu creio, irmãos, eu fiz algumas perguntas no começo. Eu acredito que Deus quer que a nossa conversão seja todos os dias. Amém? Que a nossa conversão seja diária. Que todos os dias, quando você for orar a Deus, quando você for lá no teu tempo a sós com Deus, no seu tempo a sós de oração, você pode dizer, Senhor, o que na minha vida ainda não é convertido? O que na minha vida ainda não mudou? E o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai estar falando e vai estar dizendo isso para ti. Deus procura, diz a palavra aqui em João, verdadeiros adoradores. Você imagina Deus, querido, com um binóculo, assim, procurando na terra adoradores. Deus procurando. Quem quer ser encontrado pelo Senhor aqui? Amém? Deus procurando. Se fosse fácil, irmão, Deus não precisava ficar procurando. Se todo mundo fosse adorador, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E eu vou dizer para vocês, o que transforma a nossa vida é Ele. O que transforma a nossa vida é Ele. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais a minha vida é transformada. Quanto mais você se relaciona, mais a sua vida é transformada. Para a gente não dormir, eu sei que está quente, vira a pessoa que está ao teu lado aí. Ponta o dedo para ela assim, diz assim, ó, quanto mais você se relacionar com Jesus, mais a sua vida será transformada. Amém? Que você e eu, queridos, sejamos achados em 2019, ainda em 2018 pelo Senhor. Quando o Senhor colocar os olhos dele sobre a terra, Ele possa nos encontrar. Ele possa encontrar eu e você. Eu estava dando uma olhada sobre a palavra conversão no Novo Testamento. Fique bem tranquilo, tá, irmãos? Até 11h35 a gente vai acabar. Para ficar bem tranquilo, vocês podem ficar bem à vontade, aí que está tudo certo, tá? Eu estava olhando sobre a palavra conversão no Novo Testamento. Na verdade, a palavra conversão, no geral, aparece um monte de, como é que eu vou dizer assim, de traduções ou de significados, tem bastante, tá? Mas eu me ative mais do Novo Testamento. O que a palavra conversão, ela quer dizer nas diversas formas que ela aparece no Novo Testamento. E uma das traduções, digamos assim, do grego, não sei se fala assim, né, metanoia, que essa palavra, obviamente, ela é usada, ela vem do grego, diz assim, mudar o próprio pensamento, pensar além, mudança de mentalidade, essa é a tradução, só que no Novo Testamento, ela tem uma conotação que diz o seguinte, ó, vida consciente do homem, arrependimento, mudança de entendimento, passar a ter uma visão mais sábia do passado, incluindo o pesar pelo mal praticado e levando uma mudança de vida para melhor no campo da sua mente, no campo de você ser uma pessoa moral e assim por diante. Então, conversão, no caso, tem a ver, olha só, eu durante muito tempo entendi que conversão tinha a ver com, de certa forma também tá, irmã, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com mudar de direção. Quando você enxerga uma placa de trânsito lá, né, proibido converter à direita ou à esquerda, você obviamente entende que você está indo nessa direção e você gostaria de dobrar para a direita ou para a esquerda, amém?
Seria mais ou menos isso, você vai numa direção e converte para um lado para o outro. Também é isso, também é uma mudança de entendimento, também eu achei interessante aqui, né, mudança de entendimento, ou seja, quando eu me converto, eu não mudo tudo de uma hora para outra, mas até as pessoas às vezes, quando você se converte, quando você começa o processo de conversão, e aí só você é convertido na sua casa, as pessoas muitas vezes usadas pelo inimigo, querem te acusar, dizer, aí tu está lá está indo na igreja, aquela coisa toda, aí você vai lá e faz uma coisa errada, pisa na bola, faz aquelas coisinhas que todo mundo faz, aí a pessoa, tá, mas tu não está indo na igreja? Vocês não viram isso, já, irmãos? Quem já ouviu isso aí? Né? Mas tu não está indo na igreja, né? Só que, queridos, o que nós temos que ficar preocupados? Se eu estou ouvindo a igreja e nada muda na minha vida, aí, meu querido, né, vem a mensagenzinha aquela, da Globo lá, e o negócio alguma coisa está errada. Agora, se eu encontro na minha vida, se as pessoas que me ajudam, meu pastor, meu discipulador, que a gente entende que pode ser ajudado por eles, também têm visto mudança na minha vida, você está no caminho certo. Por quê? Porque o seu entendimento, ele começa a mudar quando há uma conversão. O seu entendimento começa a mudar, então tem que começar a mudar, né? Eu achei interessante também passar a ter uma visão mais sábia do passado, incluindo o pesar pelo mal praticado. Ou seja, quando eu me converto, eu estou no caminho de me converter, eu começo a olhar para o passado e dizer assim, puxa vida, como eu era bobinho, né? Como eu fiz coisas que não devia ter feito. Como eu pude fazer uma coisa dessa? Não sei você, mas quem já pensou isso aqui, irmãos, né? Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude caminhar por esse caminho? E também é importante dizer o seguinte, tem aqui, e também lembrar o pesar pelo mal praticado. Isso aqui não é você se autoflagelar, mas olha o que eu fiz, não sei o quê. Mas, queridos, quando nós não tínhamos Cristo na nossa vida, nós fazemos muitas coisas erradas. E quando você se converte, os nossos pecados são perdoados, mas muitas coisas que eu e você fizemos, ficam algumas marcas muitas vezes, né? Nós deixamos rastros para trás, que é preciso que a gente entenda, puxa, eu errei nisso aqui, eu não posso errar de novo. Foi feio o que eu fiz. Porque tem gente que se converte, às vezes, irmãos, e acha assim, o cara, né, estava lá, sei lá, ficou devendo, vamos supor, né? Se converteu, Jesus pagou tudo, né, irmão? Tá tudo certo. Devia no mercadinho, devia aqui, devia não sei o que, se converteu, agora é nova vida, né? É nova vida com não, irmãos, a sua vida continua e você precisa lá pagar, você precisa, se você muitas vezes fez algumas coisas que não devia ter feito, é importante você lembrar disso, saber que Deus te perdoou e que você não deve fazer de novo, e até para testemunhar, para ajudar outras pessoas. Uma outra tradução, uma é metanoia, outra metameleia, acho que é metameleia, que tem a ver também com um pouco que eu falei agora, vir a afligir-se. Isso está em 2 Coríntios, se você quiser anotar, 2 Coríntios capítulo 2, vou ler bem rapidinho aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículo, vê se está certo aqui, versículo 10. Acho que é 1 Coríntios, deixa eu ver se estou certo. Não é esse aqui não. Isso que eu revisei os textos, mas esse aqui não está. Mas, enfim, o que o texto lá fala, tá? Que a tristeza, segundo o coração de Deus, é bom. Se é o Espírito Santo que gera tristeza no nosso coração, é bom. Então, o que isso tem a ver com conversão, tudo isso que está dizendo? Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes, quando você pecar, quando você errar, quando você está vindo na igreja, mas você quer se converter todo dia, e vier uma tristeza no seu coração por algo errado que você fez, não repreenda, porque é Deus que está gerando isso no seu coração. Uma tristeza segundo o coração de Deus. Se você está pecando, se você, enfim, pisou na bola, e todos nós sabemos quando nós erramos, porque o Espírito Santo, ele nos fala, ele diz ao nosso coração, você fica inquieto, você fica mal, essa tristeza que você sente é um sinal de que você está se convertendo. É um sinal de que a sua vida está sendo transformada. E por isso, se você não sente mais essa tristeza, se você não sente mais essa dor, alguma coisa está errada na minha e na sua vida. Amém, queridos? Mas, importante, e muito importante, é que o Senhor, Ele nos dá dicas de como nós podemos continuar essa caminhada de conversão. Amém? Dá um glória a Deus, então, irmãos. Estão quase... Glória a Deus. Amém. O Moacir ali está já com uma carinha de... Está pescando ali quase, cara.
Quem quiser abrir, irmãos, para movimentar os braços aí, ou enfim, Mateus capítulo 18, versículo 4, na verdade aquele que nós estávamos antes, ele nos dá uma dica. Interessante que Jesus, ele mostra onde está o tesouro, ele dá o caminho, ele dá o mapa do tesouro, né? Ele diz como é que a gente tem que chegar lá. O nosso mestre é top, fantástico. E ele diz o seguinte, lá naquele texto que a gente leu antes, né? Ele diz assim, ó, em verdade vos digo que se não se converter, então, olha, ele coloca uma condição, né? Senão não tem céu, não, né? O Timóteo está fazendo não, já assim, né? Com a cabeça. Ele já consegue balançar. Então, ó, se não se converter, irmão, não, tá? Céu, não, tá? Reino de Deus. E ele diz outra coisa, e não vos tornardes como crianças. Olha só o que Jesus está dizendo. Ó, primeiro, se vocês não se converter, ou seja, já falamos um pouco sobre isso. Mudança de vida, mudança de mente. Tem uma outra palavra também que eu achei interessante, que eu não falei aqui, que fala sobre, uma outra palavra que diz o seguinte, que fala sobre retornar, que é aquela palavra lá do filho pródigo, tem a ver com conversão também, ou seja, voltar-se para Deus, serve também para aquela pessoa que esteve com Cristo, mas se afastou dos caminhos, então é necessário que ela se converta ao Senhor de novo. É necessário que ela faça, né, literalmente um retorno e volte para os caminhos de Deus. Eu posso entender também como todos nós estávamos com Deus, estávamos com o Senhor no início, depois da queda de Adão, Deus faz esse caminho de volta para a gente chegar até Ele, então é importante que a gente entenda isso também. Mas Deus quer que a gente se torne como criança. E aí, eu consigo falar um pouquinho mais agora sobre esse assunto, por causa do Timóteo, e claro que faz um ano e pouco, mas irmãos, um ano e pouco uma criança, quem é pai aqui, levanta a mão, mamãe, sabe que um ano e pouco uma criança já dá para ensinar bastante coisa, né, irmãos, sobre o que é ter um denezinho, o que é ter uma criança em casa, depois de anos casados, só eu, né, como dizem os irmãos, eu e a nega véia, aquela coisa toda, né, então, aí depois, né, sabe que muda, né, irmãos, muda um pouquinho, para quem vai ter filho, muda só um pouquinho, tá, para não assustar, não muda muita coisa assim, né. E como é que é uma criança, irmãos? Eu creio que Jesus falava aqui de uma criança, né, bem criança mesmo. Acredito que foi essa a ideia dele aqui no caso, né? Depois já começa a ter um pouco mais de maldade, aquela coisa toda. Criança é simples ou não é simples, irmãos? Sim ou não? É simples, né? Então, ser como criança é ser simples. Ser criança é se alegrar com aquilo que tem, sim ou não? Sim. Criança, irmãos, o Timóteo brinca com tampa de pote. Se eu abrir a gaveta e der, ele está agora abrindo e pegando as coisas do armário, né? A gente adora isso também, né? Tá sempre, tira o ketchup, tira as coisas, ele vai lá, pega o ketchup, pega as coisas do armário e ele fica feliz com aquilo. Se pegar uma tampa, ele bater, ele vai ficar feliz. Agora, no aniversário dele, poucos dias, ele ganhou alguns presentes. No Natal também ganhou uns presentes. Só que é o seguinte, dependendo do dia, aquele presente custou 30, 40, 50 reais, sei lá quanto, até mais, não vale nada. O que vale é o negócio que ele pegou ali, o prato que ele fica batendo. Criança fica feliz. Então eu preciso entender alguma coisa quando Jesus diz assim, olha, vocês têm que ser como crianças. Vocês precisam satisfazer com aquilo que vocês já têm. Quanto mais satisfeitos nós seríamos se nós ficássemos satisfeitos com a casa que a gente tem, com o carro que a gente tem, com a esposa que a gente tem, com a comida que a gente tem, com o teto que a gente tem para morar, com o trabalho que a gente tem. É verdade ou não, irmãos? Sempre o do outro é melhor. Sempre o do vizinho é melhor. Sempre o que o outro tem é melhor. Isso é uma mentira do diabo. Deus não nos chamou para viver isso. E uma das coisas muito importantes que mexeram muito comigo mesmo é o seguinte: a criança se alegra muito quando está perto de quem ela ama. Se alegra muito. E aí, queridos, eu vejo como um dos grandes segredos isso aqui. Nós, para entender a questão da conversão e que nós estamos no caminho certo, você está se alegrando em estar na presença de Deus? Sim ou não? Sim. Se você não estiver, queridos, a luz vermelha acende, o alerta começa a tocar, porque é provável que você tenha tido encontro com Jesus talvez um dia, mas você parou de caminhar em direção a Ele, em direção à conversão. Se você, quando vou usar o exemplo do Timóteo novo, quando chega em casa, o sorriso dele, a alegria dele, motiva. E vou dizer de novo, todos os pais que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. E sabem a alegria que é, depois de um dia cansado de trabalho, depois de você talvez estar estressado com um monte de coisa, você olha para aquela criança e você
se sente bem, você tem vontade de abraçar. Queridos, essa é a vontade de Deus para nós, sabe? Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que a gente se alegre em estar na sua presença. O que mais que eu coloquei aqui, ó? Criança, queridos, não tem maldade, sabe? Não tem maldade. O que você escolher tá bom, não é verdade? Os menorzinhos aí, às vezes o pai e a mãe não tem, uns têm mais bom gosto que outros, mas mete umas roupas nas crianças, assim, que saem na rua, coitadinho, né, irmãos? Então olha assim, pô, se isso aí pudesse se arrumar, ele não deixava botar essa roupa, né? Mas pai e mãe botou, não tem, vai embora, entendeu? Sai com o pé trocado, aquela coisa toda, né? Essa moça não tá nem aí, se tá combinando, se não tá, querido, é assim, não tem, sabe? É assim, as crianças são assim, nós, depois já fica, né, cresce um pouquinho, já não é assim, já começa a escolher, né? Já começa, não, mas assim eu não quero, isso aqui eu não quero e tal e tal. O que você fizer tá bom. Muitas vezes tudo que Deus faz não tá bom. Aí a gente ora, Deus, eu quero que o Senhor abençoe não sei o que, meu trabalho, Senhor. Aí o Senhor abençoa o trabalho. Primeiro assim, tu nem agradece pelo que Deus já fez, já começa por aí, sabe? Já esqueceu, pediu um aumento, pediu não sei o que, Deus fez. Aí o que acontece? Só que tem outra coisa que Deus não fez. Aí tu começa, tu nem já esqueceu aquilo, nem agradeceu, já começa a pedir pelaquela outra coisa, né? E assim vai indo as coisas, ou seja, não se alegra com aquilo que Deus já deu, com aquilo que Deus já colocou. Não tem vergonha, eu coloquei aqui porque eu achei engraçado essa, né? Não tem vergonha do carro do pai, né? Eu lembro, não sei de vocês, mas no meu tempo da escola, dependendo do carro que os pais tinham, né? Sei lá, um carro mais antigo, assim, bem mais velho, não queriam que largasse a frente do colégio, porque, né, alguém já lembra disso aqui, não? Fizeram isso, não? Então era um negócio, sabe, se o pai tivesse um carro bonito, assim, sei lá, eu não vou dizer o carro, já vou entregar a idade para vocês, já falei o negócio aqui, né? Mas se o cara chegasse lá, sei lá, com um paliozinho desses novinhos, aquela coisa toda, já podia largar na frente do colégio, né? Sei lá, um Vectra, um carro que era um grandão, podia largar, abrir a porta. Agora se fosse carro velho, larga aqui, tá bom aqui, tá bom aqui. Vamos deixar aqui, né? De certa forma, quando é pequeno, queridos, pode chegar lá com, sei lá, caindo os pedaços, o carro aquele da família Buscapé, pode chegar com o carro aquele que não tem problema nenhum, não tem vergonha, queridos. E Jesus está dizendo o seguinte, ó, se vocês quiserem entrar no reino dos céus, vocês têm que ser como crianças, Eu vou honrar os irmãos aqui do evangelismo, que fizeram evangelismo na segunda passada, né? Não sei se alguns irmãos viram ali no centro de Santo Antônio. Alguns irmãos estavam ali evangelizando, era dando um abraço, não era isso, né? Não sei se chegavam a falar alguma coisa, dependendo da pessoa, falavam também alguma coisa, evangelizando, falando do amor de Deus. Irmãos, segunda-feira estava um sol de rachar a cabeça do peão, né? E eles estavam ali, muitos, obviamente, todos conhecidos na cidade, todos trabalham, estudam, têm a sua vida na sociedade. Muitos amigos deles passaram ali, conhecidos. Diziam, o que está fazendo aí, cara? Estou dando um abraço, tá... Vai abraçar no ar-condicionado, não aqui no 40 graus que estou abraçando as pessoas aqui, né? Loucura, irmãos, loucura, isso é loucura. É ser como criança. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão te falar, não importa. Quantos de nós no começo da nossa conversão, se tivesse que pegar um bloquinho de panfleto e ir para uma praça evangelizar, nós iríamos? E hoje não, mas eu não vou ir porque, né, hoje eu sou um profissional conceituado, fulano de tal me conhece, fulano me conhece. Grande coisa, irmãos. E aí tu está perdendo, tu está parando de se converter. Tu está parando. Sejam como crianças. Senão, eu e você não vamos entrar no reino dos céus. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, assim, para ser bem objetivo, já é para os finalmente, que nós viemos a cuidar, né? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, em Marcos, capítulo 14. Deixa eu abrir na minha aqui. Marcos 14, versículo 38. Vê se eu acho aqui. Então o Senhor ele nos dá dicas, né, de como nós podemos continuar o processo de conversão, como que deve ser, nós nos tornar, primeiro nós nos converter, que abrange um monte de coisa, se tornar como uma criança. E ele diz também aqui, muito importante essa dica, né? Vigiai e orai
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, entenda isso. Você precisa vigiar. E a palavra diz o seguinte: vigie e ore, que são duas coisas diferentes. Vigie, querido, fique atento. Você quer continuar o processo de conversão? Você quer continuar a sua caminhada com o Senhor? Sim ou não, irmãos? Você quer ser alguém que passa pela igreja por Jesus, ou você quer andar com Jesus? Você quer ser alguém que sente uma coisa boa? Tem gente que tu conversa, não, mas eu fui na igreja, senti uma coisa tão boa na igreja. Sabe, se mexeu comigo, mas não muda nada. Se afasta, daqui a pouco já não está mais do evangelho, já está longe, não mudou nada. Querido, persevere, vigie, fique atento. Lembre o seguinte, o diabo ele está em derredor a todo momento para derrubar você. Pense nisso. Você, a partir do momento que você deu aquele passo que eu falei lá no começo, você passa a ser um filho de Deus. Quando você passa a ser um filho de Deus, as trevas começam a vir contra você. É assim que é. Enquanto você está no lado das trevas, está tudo bem, está tudo tranquilo. Quando você dá um passo na direção de Cristo, as trevas se levantam. E se você não vigiar, você cai. Satanás coloca coisas na sua vida. E mais, a palavra de Deus fala aqui, né? Vigiar, para que vocês não caiam na tentação. A tentação, ela virá, irmãos. Para mim e para você. Para mim e para você. Agora, o que vai determinar é se eu e você vamos cair nela ou não. E para nós não cair nela, não depende só da minha vontade ou da sua vontade. Depende de você estar firme nos caminhos do Senhor. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 40. Não sabemos o dia e nem a hora. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Quantos, aqui nenhum, em nome de Jesus, né? Quantos começaram bem, vão começar bem, mas não irão terminar bem? Quantos não terminaram bem? Quantos, irmãos? Lembra que eu falei que o diabo foi lá feliz no inferno que tinha matado cristãos? Aí ele pisou na bola e errou, porque daí a pessoa vai para o céu. Agora, se ele conseguir matar desviado, sabe para onde que vai? Vai para o inferno. É sério isso, irmãos, é sério. Então, Deus nos chamou porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar antes de 2019. Amém? Ih, rapaz, o negócio não está fé, não está forte, não. Jesus pode voltar a qualquer momento, irmãos. Aliás, Ele vai voltar quando eu e você menos imaginar. Tinha uma pessoa que dizia que toda vez que faltava luz, ela lembrava que podia ser a volta de Jesus. Pense nisso. Não em temporal, né? Temporal o cara já tem uma ideia. Mas às vezes você está lá, puf, falta luz. Comida no fogo, sei lá, todo desorganizado. Não está preparado para falar, mas faltou luz. Poderia ter sido a volta de Jesus. E aí, como é que você estaria? Como é que eu estaria? A volta de Jesus, querido, pode ser, nós podemos estar aqui ainda, ou pode ser no momento que eu e você partir. A volta de Cristo. Outra coisa que o Senhor tem como dica para nós: cuide com as mágoas e com os ressentimentos. A palavra de Deus fala que se o irmão pecar contra você, você deve perdoá-lo 70 vezes 7. Um dos grandes motivos de muitos cristãos pararem de se converter é por causa de mágoas e de ressentimentos. Eu jogo com você que muitas pessoas, a grande maioria, se afasta dos caminhos do Senhor por causa de outros irmãos. Estou falando uma bobagem aqui, irmãos, ou não? Porque alguém disse alguma coisa, alguém falou, alguém não disse, alguém não falou, fizeram, não fizeram, achei que ia fazer, e a ofensa vem por eu criar uma expectativa no outro, e aquele outro não supra a expectativa, eu me magoo, eu me frustro e eu me afasto de Jesus. Não é desculpa para mim e para você parar de se converter, perder a salvação por causa do nosso irmão. Diz isso para o seu irmão do lado aí, mais uma vez aí. Não é motivo para você parar de se converter o seu irmão. Fala aí para ele aí. Amém, irmãos? Que nós possamos ser crentes o ano todo. Que possamos ser crentes em 2018, em 2019. Que possamos ser crentes, queridos, em todas as situações. Muitas vezes somos crentes quando está tudo dando errado. Ai, meu Deus do céu, vou na igreja, vou no culto, vou no Tadel, vou na célula, me ajuda. Está feia a situação financeira, vamos cortá-lo, está feia a bocada, não tenho dinheiro. Aí Jesus é o salvador da pátria. Aí o camarada, a pessoa consegue um emprego, a vida começa a melhorar, e aí? Não vou no culto hoje.
né? Não vou porque, né, estou cansado. Ah, não vou fazer tal coisa por causa disso. As coisas começam a... Ou seja, eu estou com Jesus quando tudo vai bem. Esse é um outro motivo que muitas pessoas deixam de se converter. Por quê? Porque já está bom. Eu orei para minha esposa se converter, minha esposa se converteu, ponto. E agora? O que eu faço? Eu orei para o meu familiar se converteu, e agora? Eu orei para minha vida financeira melhorar, e melhorou, e agora? Eu orei, e agora? E agora? Enquanto eu e você estiver aqui, sempre vai ter coisa para melhorar. Amém, queridos? Sempre vai ter coisa para ser transformado. Eu lembro quando eu vim para cá, ali no meados de 2012, pegar a cobertura da igreja aqui dos irmãos, e conversando com o pastor Norton, e uma das coisas que Deus começou a ministrar muito na minha vida é que eu era um cara que praticamente não jejuava. E até hoje eu tenho uma dificuldade grande, já melhorei bastante nisso. Para alguns, para mim é barbado, né? Faço aí 21 dias direto e tal, né? Cada um tem a sua dificuldade, para mim é mais difícil. E cheguei aqui e tal, e aí, vamos lá, vamos participar do retiro lá e tal, tantos dias de jejum. Tá louco? Tá louco? Um dia de jejum, tá de brincadeira comigo? Não tem como, vai na manhã comigo aí, né? E começou aquele processo, e a gente começou a fazer e tal, e Deus começou a trabalhar na minha vida. Clarice, Diogo, tu acha que tu é crente, cara, mas tu nem jejuar, tu jejua. Nem jejuar, tu jejua como deveria jejuar. Muitas coisas que para mim eram parâmetros, Deus começou a me quebrar nesses anos para cá. Deus começou a me podar. Deus começou a mostrar para mim, tu não sabe nada, cara. Tu não sabe nada. Tu acha aí porque tu veio de outra igreja, que tu fazia, que tu tocava bateria, não sei o que e tal. Sai daí, ó. Tu não sabe nada. E eu quero trabalhar na tua vida. E nesse tempo para cá eu aprendi muito com vocês aqui. Muito com vocês. Deus tem ministrado e continua ministrando muito na minha vida. Deus tem moldado, me moendo. E eu gosto disso. Porque é sinal que eu estou tentando ir no caminho certo. Que eu estou tentando andar no caminho certo. Agora, o último tratamento foi com o nascimento do Timóteo, né? Já falei um pouco aqui antes. Irmãos, trabalha também na nossa vida, né? A gente é moldado, é tratado. Agora alguém depende de mim, eu dependo muitas vezes dele para poder fazer algo, sabe? E Deus vai te tratando, vai te moldando, vai te trabalhando na sua vida. Deus pega assim e muda a nossa vida. Querido, é um tempo de transformação. É um tempo de renovo, de recomeço. É um tempo que Deus deseja trabalhar na nossa vida. E para finalizar, então, Joel capítulo 2, versículo 13. Joel 2, 13. Amém? E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Que palavra, hein, queridos? Convertei-vos de todo o vosso coração, né? Esse é o desejo do Senhor, que a gente venha rasgar o nosso coração, que a gente venha se arrepender, que a gente venha se converter de verdade, queridos. Não seja mais um na multidão, não seja mais um na Igreja Vida. Hoje até que tem poucas pessoas, né? Mas tem culto, isso aqui está lotado. Não seja mais um, que Deus olhe lá e veja aquela vida ali sedenta. E veja, olha ali meu filho me adorando, cara. Olha ali, eu vou tocar ele. Eu vou ministrar na vida dele, sabe? Não seja mais um na multidão, que chame a atenção na presença de Deus. Chame a atenção na presença dEle, onde você estiver. Em 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Deus não está falando para o povo que está lá fora. Deus está falando para mim, para você. Deus tem mais palavra para crente do que para quem é incrédulo, digamos assim, que não crê no Senhor ainda, porque Deus sabe que a igreja dele precisa todo o tempo estar sendo chamada à conversão, a todo momento, querido. Quanto mais tempo de fé você tiver, mais você tem que morrer. É assim. Quanto mais tempo você está na igreja, mais você tem que morrer, mais você tem que abrir mão da sua vontade.
E eu sei que eu estou falando isso aqui tem um preço a pagar. Mas é isso que nós temos que fazer, irmãos, porque não tem como voltar atrás mais. As pontes foram derrubadas. A gente só olha para frente. Amém? Vamos ficar de pé? Oh, Deus. Aleluia. Enquanto o João ministra essa canção, eu queria que você se colocasse diante do Senhor e pedisse que essa palavra viesse a ser selada no seu coração. De nada adianta eu falar tudo o que eu falei aqui, se o Senhor não ministrar isso no seu coração. Se o Espírito Santo não selar essa palavra no seu coração. Se você não tiver fome, sede, de que eu falei em coisas talvez minhas aqui, coisas que eu vivi, exemplos que eu conheço, mas tem coisas que Deus quer fazer na sua vida. Tem coisas que Deus deseja realizar, que Deus deseja que mude, que você se converta, que você tome um outro caminho, ou que você volte. Essa é a noite que o Senhor tem te chamado. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai se colocando diante do Senhor.